tá vendo ela toda agora, né? Oi? Vocês estão vendo ela toda, né? Tá. Ah, bacana. Então vamos começar. Esse é o quarto webinar que a gente está fazendo da Tria Prima. O pessoal tem assim, participado, tá sendo muito bacana. Alguns dos conteúdos a gente coloca depois no YouTube ou nos nossos materiais da University U, da Apple, mas enfim, vamos começar aqui definindo o que é branding, né? Antes de mais nada, eu queria, né, agradecer a participação de todo mundo aí. A gente pode escutar o Igor, mas os outros participantes, eles conseguem escutar a gente, mas eles estão sem acesso ao microfone deles. As perguntas vão ser feitas por mensagem mesmo, né? Mas assim, eu trago aqui porque assim, hoje em dia tem uma discussão muito grande essa questão do branding dentro do marketing digital. E eu gostaria, antes da gente ir a fundo, antes de eu trazer uma definição para a gente poder nivelar todo mundo, assim, um pouco da experiência de cada um, né, e obviamente o que traz vocês ao webinar, né, bom, a Graziela já está escrevendo aqui, ela, ela trabalha na área de marketing digital e tem alguns clientes que parece que querem organizar essa questão do branding e ela precisa ter uma ideia, ok. O Felipe gostou da escola e quer ter um contato com o conteúdo, ok. Igor, você pode falar sem problema, viu? Porque teu microfone tá funcionando. Se você quer falar né, o que te trouxe ao webinar, sem problema. Então, eu trabalho com design já vai fazer 3 anos. Legal. E eu fiz curso na Imaginária, na época que você ainda estava lá. Inclusive, já tive aula com você lá. Ah, bacana, bacana. E foi aí isso. Eu gosto da área, né? Então, eu tento ampliar o máximo de conhecimento que eu posso. E aí, achei a escola. Não lembro se foi num anúncio ou se eu recebi um e-mail. Eu não lembro como foi que eu vi a Tria Prima. Mas aí, como eu vi que era você que estava na gestão e tal, Eu tô fazendo a coordenação, Aham, toda a parte da coordenação ficou comigo aí. E os outros departamentos é com o resto do pessoal do time. Mas, bom, então vamos voltar, porque eu acho que é bacana a gente entender mais ou menos o que é o branding, né? É importante a gente ter em mente que ele não é uma atividade, né? Ele não é projeto e também ele não é técnica, né? O branding, ele que é? A gente pode dizer que é um comportamento que a empresa tem, tá? Em colocar a marca como um processo de gestão, né? Então, o processo da gestão que a empresa vai ter vai ser é, é, em volta da marca, né? A marca que vai ditar as diretrizes, que vai ditar objetivos, né? Para essa empresa. E dentro disso, a gente acaba, o agente, né, cultural, o agente competitivo passa a ser a marca e não a empresa, né? Não o nome, não a empresa, e sim o que aquele símbolo com o nome carrega. Bom, dentro disso, a questão do marketing digital, ele impacta no branding hoje porque a gente pode falar aí que 70% das nossas relações hoje, ela acontece através dos meios digitais, ela acontece através de grupos dentro das mídias digitais,
de blogs, enfim, de outros touch points, né, digitais que a gente tem hoje, que se tornou tem um aluno meu que falou que se tornou meio de vida, né? Mas assim, se tornou o canal, essa conexão essa conexão a mais social que a gente tem, né? E definindo o branding, né, para nivelar todos, né, aqui, existe o que a gente chama de brand culture, né, que seria a cultura de branding, que ela envolve o quê? Ela envolve assets, ela envolve guidelines, ela envolve os valores da marca, né? Tudo isso é aplicado na política da empresa ou no dia a dia da empresa. Então, nada mais é do que assim, funcionários, colaboradores, os clientes, eles vão viver a marca, eles vão viver aquilo que a marca ela pode oferecer, né? E aí a gente tem, eu gosto muito de pensar no Walt Disney, no caso, porque naquela época não existia nada disso, né? Na época que o Walt Disney ele começou, existia sim as primeiras estruturas de marketing, mas assim, não existia ainda essa estrutura de gestão do design, de gestão da marca, ou de gestão do branding, né? E muitas pessoas acabam utilizando o Walt Disney, principalmente na área acadêmica, para estudar e para dizer, olha, a coisa já acontecia, né? Não se tinha nomes, mas assim, ela já acontecia de uma forma mais criativa e menos gerencial, né? É claro que a parte gerencial ela precisa, né? Precisa ter, porque eu acredito que é uma parte que, né, estrutura. Bom, mas aqui eu trago um pouco, assim, para vocês entenderem da evolução do highlight do branding, né? Então vamos lá. Quando o branding ele nasce, quando o branding ele começa, né, a importância da marca, a importância das ações que a gente vai fazer com a marca para os usuários ou para o consumidor final, a gente sempre ele começa com o que a gente chama de brand sense. Então, quando o brand nasce, por volta da década de 80 e 90, a gente vê que o branding ele começa a dar vida à marca. Então, a marca naquela época, né, não sei se vocês estão lembrados, mas existem livros, né, que relatam que na época, desculpa gente, eu não sei a idade de todos, mas assim, na década de 80 e 90 a gente tem livros que relatam que a marca ela tinha que ter um cheiro, né? Então muitas lojas faziam um cheiro, a marca tinha que ter uma música, um som, uma trilha sonora, ou seja, eram elementos que iam mexer com os nossos sentidos, né? E fazer com que a gente, na época, ficasse mais empático com a marca, né? Bom, aí em 2002 a gente tem um movimento dentro do branding que a gente chama de brand mood, que é o quê? É o branding como personalidade, né? Então essa marca ela ganha elementos sensoriais, né? E em 2002 esses elementos sensoriais começam a moldar e começa a exigir do branding, né, outros elementos e molda o que a gente chama de personalidade da marca. Então, em 2002 a gente já começa a falar de personalidade da marca, né? E é assim, e é muito engraçado porque eu tenho uns exemplos aqui, eu vou dar um exemplo de uma marca muito conhecida, mas assim, vocês vão entender melhor pelos exemplos que eu vou passar a seguir, tá? Em 2004, a gente tem, depois que o branding ele ganha essa personalidade, em 2004 a gente tem o brand concept, que na verdade nada mais é do que conceitos abstratos, né,
que acabam virando o objetivo principal para a construção de marcas. Então, são aquelas marcas que surgem nessa época com nomes assim, indianos, italianos, enfim, gregos, romanos, e que o conceito desse nome constrói uma personalidade, muitas vezes um personagem para a marca. Em 2006, a gente já tem o brand management, né, que é aquela postura onde o branding ele fala, não, agora que já tem estímulos sensoriais, já tem uma personalidade, já tem um conceito, a gente precisa administrar tudo isso e a gente precisa fazer com que isso que tudo isso, né, se reflita no que a gente chama de valores, né? Ou no value proposition, que dentro da marca ou dentro dos objetivos da marca a gente, né, precisa colocar isso para funcionar. E aí, em 2008, a gente tem o que a gente chama de brand personas, né? Que aí, depois que a gente estrutura valores, né, depois de toda essa caminhada, o branding ele se depara assim, eu preciso me comunicar, e para eu me comunicar eu preciso ter uma voz, eu preciso ter um tom, eu preciso falar mais com o usuário. E dentro de 2008 até 2012, mais ou menos, é o espaço que a gente tem onde acontece as transformações mais profundas nas técnicas de branding, ou no que a gente chama de branding, né? Na gestão de uma marca. Por quê? Porque é onde tem o boom do marketing digital. E o marketing digital, ele muda mais de, assim, quase 100%, né, a maneira como a gente traça as estratégias de branding hoje. Porque às vezes o cliente ele nem experimenta o produto, mas ele já tem uma opinião ou ele já tem uma experiência do produto ou do serviço só através, assim, só do contato que ele tem através de um post do Facebook, por exemplo, ou de um Twitter. Então, assim, é por isso que mudou, assim, por isso que o marketing digital, ele muda o que a gente conhece da estrutura de uma gestão da marca. Então, em 2010, a gente tem o que a gente chama de Global Branding, que é a questão que, além do branding começar a lidar com diferentes gerações, né, e a fusão dessas gerações, e cada geração querer algo, né, ele também começa a lidar com o aceitar, né, como que essas tribos, ou como eu vou ser aceito, né, como a marca vai ser aceita em cada canal, né, em cada channel, em cada touch point que a marca ela vai estar presente. Então, esse foi o grande desafio, né? Bom, então o que muda no branding com o impacto do marketing digital hoje, tá? Transformações, assim, a gente olha, o branding hoje ele olha as transformações e o comportamento digital. Então é o que a gente chama de relevância. Então, como que eu vou fazer com que a marca ou o conteúdo dessa marca fique relevante para as pessoas, tanto que consomem ou para as pessoas que veem. Uma segunda fato que é o vínculo e o laço, né? Como que eu conecto, como que essa conexão entre a marca e os clientes. Então, assim, o que eu posso dizer hoje, sendo coordenador da Tria Prima, é que a gente está estruturando ainda, por mais que a gente está já trabalhando há 6 meses, ainda a gente está estruturando e reestruturando muita coisa desde o começo. É claro que a gente não tem a reestruturação de valores, porque a gente tem
já na cabeça quais são os nossos principais valores aqui. Mas o caso que a gente está pensando e refazendo são as estratégias e essas abordagens digitais que a gente, né, está fazendo, principalmente porque é um produto digital. Então, o vínculo e o laço assim, eu acho que, na minha opinião, é o primordial, até mesmo pelas experiências, inclusive do que eu coloco nos clientes pessoais que eu tenho no escritório aqui, eu acho que é a pontinha do iceberg, é o que está lá, mas assim, é o que também traz a raiz do iceberg também. Né? Eu acho que é o principal, é aquele maciço do iceberg, é o principal. Aí a gente tem a presença e a performance, tá? A presença e a performance, eu gosto de falar que elas são produtos da relevância e do vínculo do laço, né? A presença é como eu estou sendo percebido e se eu estou agradando e como eu estou agradando, né? E a performance é aquela questão daquela soma que a gente faz dentro do marketing e dentro do design e do branding, que a gente soma a imagem, as vendas e a percepção dessa marca, né? E a gente soma tudo isso e aí a gente tem o que a gente chama de performance. Bom, gente, vocês estão acompanhando? Tá ok? Ninguém caiu, as meninas estão ok também, ninguém caiu. Ok, vamos lá. Eu trago aqui pra gente falar da Starbucks, para vocês assim, para vocês entenderem melhor tudo isso e aonde eu quero chegar, né? Aqui os dados, obviamente, eles estão em inglês, tá? Eu não traduzi, mas a gente vê aqui uma crescente da marca de 2008 a 2012, uma crescente em vendas, né? A gente também vê aqui uma crescente na questão do Wi-Fi free, né? A importância disso, a importância de uma das ações que a Starbucks faz, que é o Happy Hour, no verão principalmente, né? Porque no inverno, o consumo de café no inverno é muito mais alto do que no verão. E no verão, eles fazem o happy hour justamente pelos produtos de frappuccino que eles oferecem, ou limonadas, mas os frappuccinos, eles tentam pegar no verão um público bem mais jovem do que no inverno, né? É claro que no inverno e verão, aquele público da Starbucks, um público mais adulto, né? É claro que eles não param de beber café e eles bebem o café quente mesmo no verão, né? Mas assim, o importante é saber que no verão a Starbucks tem uma ação específica para jovens e eles chamam de happy hour, né? Bom, aqui são uns dados, assim, uns dados interessantes assim da empresa, mas assim, vamos colocar esses dados voltado um pouco mais para o digital, porque é a questão que a gente está falando do marketing digital. Hoje a Starbucks ela tem um e-commerce, ela tem um site, então você consegue comprar cartão, tipo cartão pré-pago, e você consegue abastecer esse cartão também pré-pago pela internet, então você pode usar esse cartão para comprar as bebidas ou comidas na Starbucks. Eles têm um aplicativo, né? Esse aplicativo você também consegue pagar pela bebida. Eles também têm dentro desse aplicativo que eles chamam de My Starbucks Idea, que na verdade nada mais é do que como se fosse um saque. Mas é um saque assim, não existe reclamações, é algo assim, são ideias. Você entra lá e dá ideias, do tipo, por que a Starbucks aqui dos Estados Unidos não pode ter pão de queijo, né? Vocês poderiam colocar pão de queijo, uma seção para brasileiros, enfim, né? São esses tipos de feedback que eles querem numa Starbucks Idea. Bom, dentro disso, né, voltando um pouco a essa evolução do branding, só para vocês agora entender, então a gente tem o Brand Sense, então você vê a foto, que é o ambiente. Então, assim, o ambiente projetado para
receber com um cheiro específico, com uma música. Então, hoje, quando você entra em qualquer Starbucks aqui dos Estados Unidos, ou até mesmo do Brasil, você tem uma trilha sonora do mês, você tem um produto do mês, você tem um cheiro de café do mês que eles colocam nas lojas, né? Então, você tem, ou seja, eles usam o Brand Sense. Aí o Brand Mood é o desenvolvimento, como eu falei, da personalidade. Então, é a quebra daquela coisa, tipo assim, a marca da Starbucks é verde, então tudo tem que ser verde, né? Não, há uma quebra, então você acaba tendo produtos que tem, obviamente, carregam a marca verde da Starbucks, que é a marca que, né, que a gente conhece, mas assim, a guideline do branding, do design, muda com outras cores, né? Então é o caso de quando foi introduzido algumas embalagens da Starbucks e os copos de comemoração de final de ano, que eram vermelhos, né? E algumas embalagens também amarela, azul, né? Dependendo do tipo de café ou da região que o café vinha. Em 2004, a gente tem o Brand Concept, e aqui eu trago para vocês as lojas conceitos da Starbucks. Então, aqui é uma loja lá na Índia. Então, a gente consegue ver pela foto que, tipo assim, tem aqueles desenhos de rena indiana na parede. Então, tem algumas características, né, do país, igual, por exemplo, a Starbucks do Brasil, onde a gente tem pão de queijo recheado com doce de leite. Então, assim, outros produtos e, obviamente, dependendo da localização da Starbucks aí no Brasil, ela vai ser temática também a questão da loja, né? Aí em 2006 a gente tem o Brand Management, que o que acontece? Acontece que foi um período onde a Starbucks, onde as estratégias de branding da Starbucks estava voltada para difundir os valores do café, os valores da Starbucks, né, que é fazer um café artesanal. Então não é um café de máquina, é um café artesanal onde você tem baristas, onde a experiência do café vai ser diferente, porque você vai poder ir até a loja, você vai poder ler o seu jornal na loja, estudar lá na loja, enfim. Então a gente tem isso. Em 2008, a gente tem o que a gente chama de brand personas, que é um pouco mais voltado para a comunicação, porque é onde a gente começa a ter o que a gente chama de usuários, né? É onde a questão da multimídia, a multimídia explode em 2004, mas até então a multimídia era muito passiva, né? O usuário era muito passivo, né? E aí quando os sites, né, eles começam a ficar mais interativos, né? Essa multimídia ela acaba ficando mais interativa, a gente tem os desenvolvimentos de técnicas para usuário, como mapa de empatia, né? Aí quem estuda design, quem faz design e estuda o marketing moderno hoje vai entender tudo isso. E aí em 2008 a Starbucks ela começa a fazer uma comunicação mais voltada para segmentos de público, né? Então eu trago um exemplo aqui, a bebida Sakura, que é uma bebida no Japão, que é um frappuccino lá feito de morango, né? E aqui é uma propaganda específica dele, mas lá no Japão. Algo que aqui nos Estados Unidos não tem, né? O Sakura não tem aqui, não tem um frappuccino de morango. Aqui é só chocolate, caramelo, aqui é outro tipo de produto, né? O que tem aqui é o frappuccino verde, que é de chá verde. Então, assim, que a comunicação é a mesma. A comunicação do chá verde daqui da Starbucks é a mesma do Japão e a mesma daí. Então, existem alguns produtos que a comunicação é a mesma, os assets não mudam, né? E em 2010 a gente tem o que a gente chama de Global Brand, que é o que a gente está falando hoje, né? Que é o branding sendo influenciado pelo marketing digital. Então, o que eu trago aqui como exemplo aqui é, na verdade, um anúncio feito de fotos do Instagram por Instagrammers, né? Então, assim, é um anúncio que a Starbucks fez, né?
divulgando e compartilhando o que as pessoas compartilham dela. Então, e é interessante porque se a gente for pegar essa ideia e levar lá quando o branding nasce, que acontece? É uma ideia que naquela época era inconcebível, porque, por exemplo, se a cor da Starbucks era verde, tinha que ter verde em tudo. Então, por exemplo, essas cores vermelhas, essa outra ambientação, né, ela não faria sentido naquela época. Hoje já faz, justamente por conta do que a gente viu no slide anterior, que a gente chama de relevância, né, o conteúdo, né, e uma segunda que seria a questão do vínculo, como que eu estou trabalhando o meu vínculo, né, que é o mais importante, que, né, eu acho. E aqui tem, né, a mudança da Starbucks, principalmente hoje que a gente tem a Starbucks muito envolvida em causas, né? Então aqui no caso para surdo e mudo e aqui é a questão de gerar uma empatia já com a criança, né, para cuidar desse público, para que quando esse público crescer, né, meu sonho é tomar um café da Starbucks, então quando eu começar a tomar café, quando eu ficar grande eu vou na Starbucks. Bom, e aí, gente, vamos falar um pouco mais de relevância e de vínculos, né? Que nada mais é relevância, está ligado com a questão de conteúdo que a gente vai desenvolver, e vínculo, né, tá ligado, ou laços, está ligado com a questão do público. Então, isso é mais ou menos exemplos, né? Então, tem esse exemplo dos Instagramers, mas tem algo muito bacana que o pessoal faz, que eles começaram a desenvolver esse tipo de ação, aonde eles anunciam a bebida do dia. Então, por exemplo, ontem eles estavam anunciando o chá de jasmim, né? E eles colocaram assim, onde eu passei, na Starbucks onde eu passei, oi, eu sou a Jasmine, eu gosto disso. Então, assim, eles criaram como se fosse uma pessoa, mas na verdade era bebida e convidando você para tomar a bebida, né? Aqui é um outro exemplo que é o Hazelnut Macchiato, né? Que eles lançaram e fizeram uma campanha. E essa campanha foi uma campanha só na cidade de Los Angeles, porque cada lugar faz uma ação, né? E essas ações começaram aqui, inclusive, se espalharam para as outras lojas dos Estados Unidos, né? Então, cada loja faz uma ação, convida um ilustrador, né? E essas placas, além de ficar muito legal, as pessoas compartilham. Compartilham principalmente aqui no Twitter, porque os americanos usam demais Twitter, e compartilham no Instagram. Né? Então, assim, compartilha e essa mensagem, ela aí que é bacana. Se a gente for ver, não vende o Hazelnut, né? Ele cria as mensagens compartilhadas, criam um engajamento, né? O engajamento é onde a pessoa ou vai querer ir lá para tomar ou experimentar, a pessoa que não é do target, né? Que não faz parte da Starbucks, do Starbucks, do target da Starbucks, mas, né, existe, e as que fazem parte do target, eles vão, né, amar, nossa, olha que legal, olha que bacana, olha isso. Então, você cria um certo o engajamento de conteúdo, que a gente chama, o engajamento cultural, né? Bom, aqui são outros exemplos, tá? Então, o Summer's Coming, esse pra mim é o mais, né? Que é o Guerra dos Tronos e o cara tá de Havaiana e tal, então, né? Uma blusa do Havaí, Florida, então é bem, bem bacana. Bom,
E aí, o que acontece nisso tudo, tá? Bom, voltando, como que a gente estrutura o que a gente chama de Branding Culture Plan, ou plano do branding cultural, tá? Como que a gente estrutura isso e como isso vai refletir no nosso plano de marketing digital. Primeiro, a gente precisa revisar todos os guidelines que a gente tem, assets gráficos, comunicativo, de branding, quais são as mensagens que a gente está utilizando para os nossos usuários. A gente tem que revisar tudo isso, né? Fazer um mapa, colocar numa prancha, organizar de uma maneira onde a gente consegue ver o todo, que a gente consiga ter um overview desse guidelines, né? Começar a perceber se esses guidelines, esse conteúdo, né, se tudo isso que a gente está analisando cria algum vínculo, né? Então, qual que é a dinâmica desse vínculo? Então, para a gente entender a dinâmica do vínculo, a gente precisa entender como que o nosso público ele é estruturado. Então, existe um diagrama que eu chamo de diagrama é o diagrama de vínculos, né, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é algo que vocês podem estar utilizando no dia a dia, tá? Esse diagrama mostra mais ou menos como que acontece a influência, né, e como que o público ele é desenvolvido. O que a gente chama de partners de imagem, tá? Ou seja, hoje, dentro da marca de vocês, quem são os parceiros de vocês? Vocês têm algum parceiro, tipo a marca de vocês, para a marca onde vocês estão trabalhando, criou algumas parcerias com outras marcas ou criou parcerias com alguns usuários, né? Porque hoje o que a gente vê muito é esse partnerships com os usuários, principalmente os usuários que são influenciadores dentro do marketing digital. Então, os Instagramers, os YouTubers, enfim, né? Esse pessoal pode ser parceiros de vocês em algumas ações, ou em algumas campanhas, ou em algum tipo de conteúdo que vocês queiram desenvolver. Vocês podem convidar eles, né? Eu até vou citar um exemplo, tem uma empresa aqui que é o HelloFresh. É igual o Blue Apron, né? Ela nasceu para ser concorrente do Blue Apron. Mas assim, só para vocês entenderem, né? Vou falar rápido como que funciona. É um sistema de assinatura onde você recebe na casa de você, na sua casa, uma caixa e dentro dessa caixa você tem 3 receitas e aí todos os produtos, incluindo as carnes, né? Vem dentro dessa caixa, então você vai cozinhando, cada dia você cozinha uma receita, né? Você faz o pedido para 3, 4, 2 pessoas, né? Você pode fazer os pedidos assim só de receitas vegetarianas, enfim, é um sistema de comida que chega aqui. E teve um Instagrammer que eu vi a semana passada que ele estava com o avental do HelloFresh e fazendo uma das receitas do HelloFresh no timeline, nas histórias dele, né? Então, assim, com certeza a HelloFresh mandou para ele uma caixa, um trial, né, para ele experimentar. Em troca, eles pediram para ele fazer isso. Então, isso acaba gerando, né, um conteúdo, né, isso acaba tendo uma relevância de conteúdo, e isso acaba também criando vínculo, né. Atualizar valores, isso é muito importante, poucas as empresas fazem, tá? O que acontece no desenvolvimento do branding? Muitas vezes, por mais que você já tenha os seus valores definidos e você aplique esses valores em tudo, chega um tempo que você precisa renovar esses valores, porque todo mundo muda. Então, se a gente muda até a nossa personalidade de quando a gente nasce, até, né, muitas coisas da nossa personalidade de quando a gente nasce até quando a gente fica adulto, você imagina a marca.
Então a marca, como o branding ele coloca a marca, né? A gente viu lá, tem o brand sense, o brand mood, como a marca ela já tem ela já tem uma estrutura de personalidade, vai chegar um ponto que um valor ou dois valores, ou enfim, algo dentro desses valores vai mudar ou vai evoluir. Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Né? E a gente também precisa prestar atenção se todos os valores que a gente está propondo dentro do branding, né, ele está sendo experimentado no digital. Né? Porque é esse valor sendo distribuído que vai gerar a cultura, que é um das engrenagens que vai fazer rodar o desenvolvimento da cultura do branding. Então isso a gente tem que ficar bastante ciente, né? Aqui, gente, aqui já começa assim, tem muita coisa que eu acredito que vocês já devem, né, ter lido ou já devem ter assistido em outras aulas, ou enfim. Mas eu tentei trazer coisas mais assim, de como eu faço aqui no meu dia a dia com alguns clientes, né? E de estratégias que eu sei que, por exemplo, isso, a estratégia de bound, eu sei que vocês não devem conhecer aí. Bom, essa estratégia é a estratégia que a gente chama, que é o que eu falei de diagrama de vinculação, tá? Como que a gente divide isso? Tá? A gente divide isso assim. Lembra no outro slide que eu falei que a gente tem que definir o nosso público? Então, o nosso público, vocês têm que fazer também uma prancha, ou tem que escrever, ou tem que pôr esse público no papel, justamente para vocês desenvolverem conteúdo observando esse diagrama aqui que eu fiz. Por quê? O core público é o público que é o que a gente chama que é aqueles que amam a sua marca de forma natural, se identificam instantaneamente. Tem gente que assim nem compra ou nem teve a experiência da marca, mas ama a marca só de ver, ama o visual de tudo, ama o conteúdo que a gente gera, né? Então assim, a gente não precisa, eles assim vão ser os nossos seguidores para sempre. E outra, é algo muito espontâneo. Então, dentro do core público, o que eles esperam, tá? Eles esperam que a marca tenha mais engajamento em causas, em partidos. Então, por exemplo, semana da luta contra a AIDS. Então, você vai lá no teu avatar, muda a marca para o vermelho, né, faz uma campanha, olha, nós apoiamos a luta contra, né, a prevenção da AIDS, né, enfim. Tô dando um exemplo como o próprio iPhone fez agora, lançando o iPhone vermelho, e a Graziella está falando aqui que eu estava esquecendo isso, tem a semana que a Apple faz especial, a semana Red, que tudo que você compra, 20% do que você compra na loja, tanto da Apple quanto na loja digital da Apple, vai para as pesquisas, né, de prevenção da AIDS e vai para campanhas preventivas, né. Então, o core público, ele já ama a sua marca, né? Ele já te ama, então você não precisa fazer muita coisa, porque tudo que você faz, toda a comunicação, todo o conteúdo que você faz direto para eles, porque é eles, né, que vão ser os embaixadores da sua marca, né? Vamos dizer aí. Aí existe os connectors, né? Por quê? Porque é o seguinte, a estratégia de bound, o que ela traz pra gente, né? Ela traz pra a gente desenvolver conteúdos que não saiam da nossa cultura ou do nosso core de branding, de assets, entendeu? Das nossas guidelines, mas conseguem comunicar com um público mais amplo, né? Com um público... porque é bom lembrar que, assim, diferente de algumas ferramentas do marketing ou diferente de algumas ferramentas da publicidade, o branding ele nasce do design,
e o design cria coisas, cria produtos ou cria mensagens, né, para públicos mais específicos. Então vamos lá. O que os connectors eles são? Tá? São aqueles assim que se identificam, alguns já consumiram, outros não, tá? Mas não amam totalmente e esperam da marca mais engajamento. Então é o oposto do core público, porque o core público ele vai fazer o quê? Qualquer coisa que você escrever, se você escrever o céu é bonito, eles já vão ter o engajamento, eles vão engajar, eles já vão lá e já vão clicar no like, né? Os connectors é o público, inclusive, galera, os connectors é aqueles que vão ter interação de qualquer anúncio pago que vocês forem fazer no Facebook, no Instagram ou no Google AdWords, tá? Então, tudo que não tiver no orgânico, tá? É connector. Então, se você falar, nossa, Rodrigo, eu tenho um cliente que, assim, só 10 pessoas curtem o orgânico dele. Essas 10 pessoas são o seu público, tá? Nossa, para ele ter os 50 likes que ele quis, a gente teve que pagar. Então, ou seja, 40 desses likes são os seus connectors. Então, o desafio quando a gente fala de branding hoje e de marketing digital é transformar connectors e divulgadores no seu core público, entendeu? Então, assim, você entender mensagens, né, o conteúdo, você tentar criar conteúdos e tentar entender ou criar uma mensagem aonde os connectors e divulgadores eles vão estar engajados, tá? Então, voltando aqui mais um pouco, os connectors, eles esperam da sua marca uma linguagem mais customizada, sim. Eles vão esperar, um exemplo, lançou o iPhone 8, né? Só que você trabalha com, sei lá, você trabalha com restaurante, entendeu? Então, se você não gerar nenhum conteúdo tentando linkar o teu restaurante com esse iPhone 8, né? Os connectors, eles, de alguma maneira ou de outra, né, quando você começar a fazer as suas campanhas, eles vão falar, nossa, mas tá todo mundo falando do iPhone 8 e esse pessoal do restaurante está falando de quinoa, né, de proteína, não, como assim, né? Então, assim, os connectors, eles esperam mais da sua marca e os connectors, eles são o seu core do futuro e, obviamente, eles são chamados de connectors, por quê? Porque eles vão trazer um outro público, né? Que seria o público divulgador, né? Que é aqueles que só seguem tendência, tá? Não vão falar muito sobre, assim, eles vão falar muito das ações da sua marca, tá? Só que eles não vão engajar. Então, se eles acharem aquele post interessante, tá? Eles vão compartilhar, eles vão, né? Mas assim, o próximo post talvez eles não compartilham. Então, assim, eu só tô dando exemplos, pessoal, de características, tá? Desse principal da principal cadeia de público, tá? Bom, e dentro disso, pessoal, o core público ele pode ser subdividido ainda em públicos, tá? Então é isso que vocês têm que entender, que cada facção, que cada grupo de público que eu coloquei aqui pode ter subpúblico. Vou dar um exemplo, vou deixar um pouco mais complexo, tá? Por exemplo, se eu pensar no público da Tria Prima agora, são alunos, né? Mas aí é que tá, não são só alunos. Por quê? Porque dentro do meu core público, eu tenho os alunos, aqueles alunos que não sabem nada, que querem alguma coisa dentro da área que a gente está oferecendo.
Mas eu também tenho os alunos nível 2, ou seja, que já fizeram curso com a gente, ou alunos que, por exemplo, já têm um conhecimento, por exemplo, de processo de criação, então, ou seja, ele não vai comprar o meu curso de processo de criação, eu vou ter que criar um outro curso para que esse aluno 2 tenha engajamento e que esse aluno 2 venha até a tria-prima. Aí a gente tem, né, os profissionais, né, ou seja, dentro do mercado de design eu tenho vários profissionais que, se eu estudar mais a fundo o que eles estão precisando no momento, eu posso desenvolver cursos que pode se encaixar no que eles estão procurando. E eu tenho os próprios professores que desenvolvem cursos, pode vir a ser cliente de algum curso que eles queiram ter um conhecimento mais específico, de algum curso que eles queiram revisar, né? Ou de algum curso tipo assim, o professor é ilustrador e ele quer entender um pouco mais de estratégia, então vai fazer um curso de branding. Então, ou seja, eu tenho, só aí eu já falei, por exemplo, em 4 públicos, né? Então, só aí eu falei em 4 públicos. Então, esse é o core, né? Bom, é o core. Bom, aí a gente tem como que a gente desenvolve o nosso plano de conteúdo de branding, né? Então, sabendo desse conteúdo, é onde a gente começa, galera, a refletir os nossos conteúdos, tá? Então, eu vejo aqui o meu público e aqui eu tenho o meu conteúdo. Então, cada público vai refletir um conteúdo diferente ou um plano de conteúdo diferente. Por quê? Porque é dentro desse conteúdo, sendo gráfico, pode ser um artigo, pode ser um vídeo, o que for, é esse conteúdo que vai nos ajudar a construir a cultura, a questão cultural da marca, né? Mas aí é que tá, não é qualquer conteúdo, porque como vocês veem aqui no diagrama, são conteúdos que, na verdade, assim, o que muitas empresas ou marcas fazem, que a gente vê por aí, é assim, o post está de uma maneira, o artigo que escreveu está de outra, o vídeo também não tá sem uma conexão, não tem elementos conectores, né? Então, como que a gente pode desenvolver o plano de conteúdo? A gente pode ter uma ideia, tá, central com diferentes vozes. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo da Starbucks. Vamos vender happy hour. Então, o happy hour vai ter uma voz para o público core, né, que eles já nos amam. Então, a gente pode ter uma voz mais institucional. Vai ter uma outra voz com os connectors e vai ter uma outra voz com os divulgadores, ok? Ou a gente pode ter várias ideias com um elemento em comum. Geralmente eu aplico muito isso nos posts da tria-prima, onde eu tenho várias ideias de posts, de conteúdo, mas eu tenho o elemento da marca, né? E elemento institucional, que são os elementos alquímicos que eu acabo utilizando nos posts para ter essa conexão de conteúdo. Então, é o que eu chamo de várias ideias e um elemento em comum, ok? Então, praticamente isso. Aqui eu dou para vocês eu trago inclusive um estudo, né, de uma estratégia que a gente desenvolveu inclusive no escritório, só para vocês entenderem melhor a forma. A gente tem, por exemplo, esse produto que é o Frappuccino, os dois, né? O S'mores Frappuccino, caramelo e o de chocolate, o Mocha, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem que desenvolver a mensagem para esse Frappuccino de happy hour
para esse tipo de público que a gente está falando aqui, né? Então, assim, o público, isso daqui é um mapa de público, que é o que ressoa para o público. Então, assim, os sentimentos que o público vai ter, a imagem que esse público vai ter, o julgamento que esse público vai ter, como que a gente vai querer que esses produtos vai ter a ressonância com esse público. Então é um mapa, também uma outra ideia de como vocês podem montar esse mapa, ok? E aqui a gente tem, eu trago os exemplos que eu acabei dando em cima das ideias de como a gente desenvolve o conteúdo no caso. A gente tem aqui, por exemplo, uma estruturação de campanha integrativa, tá? Essa campanha integrativa seria uma ideia, que é a ideia do Starbucks em várias vozes. Então a gente tem a voz a gente pode aplicar em qualquer canal, por exemplo, no Stories do Instagram, no próprio Instagram, na própria página, né, como post de Facebook, enfim. Mas aqui a gente tem uma ideia que é a ideia do happy hour, né, que do frappuccino no happy hour, com várias vozes. Então a gente tem uma voz mais indie, a gente tem uma voz mais grunge e a gente tem uma voz mais mais índica, né? Mais índico, desculpa, mais assim, artística, mais então o Snap Ad é mais artístico, o Chain Gel Filter é uma coisa mais grunge e o National Lens é uma coisa mais mais assim não hipsters, mas mais moody, né, que a gente chama. E aí a gente tem as várias ideias com um elemento só. Então aqui a gente tem as ideias, as ideias aqui, por exemplo, de 3 anúncios, né? Que cada um também é para um canal, né? Assim, gente, eu não tô entrando em consideração no desenvolvimento da mensagem gráfica, porque cada canal requer um tamanho, obviamente, de layout, e cada layout ele tem que ser criado, né? Eu nem falo mais adaptado, tem que ser criado para cada canal, né? Para cada touch point, né? E aqui, obviamente, a gente tem as adaptações, porque são 3 canais diferentes, mas eu trago porque são várias ideias, são várias apresentações de ideias, mas com um elemento comum. Então, por mais que a gente tenha um banner, um post no Instagram e um anúncio na página de internet, né? Vocês podem notar que os 3 têm elementos em comum, que é o elemento do copo, o elemento do happy hour, né, escrito happy hour, e esse elemento ícone da campanha, né, esse elemento cubista, tá? Bom, e aí a gente fala do ciclo da mensagem, tá? Ciclo da mensagem digital. Então a marca ela vai desenvolver uma mensagem que vai falar com o público 1. Essa mensagem vai mudar a voz dela para falar com o público 2, vai mudar a voz dela para falar com o público 3. O importante, galera, é vocês entenderem que essa mensagem a gente muda, mas não muda, por exemplo, tom, não muda elementos gráficos. A gente muda, mas a gente mantém a cultura da marca, tá? A cultura, não, os assets, o guideline da marca, né? E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, fazendo esse processo, né? E obedecendo os guidelines e fazendo esse processo, a construção da cultura de branding acontece muito mais rápido, tá? Do que, por exemplo, há 10 anos atrás, justamente pelos meios digitais. Então, a conclusão aqui que eu quero chegar é que o marketing digital ele é algo que nos ajuda a ir além, entendeu? Nos ajuda a construir
a cultura do branding muito mais rápido, tá? Só que, qual que é o lado negativo disso? Para você se perder nos guidelines da marca, para você se perder na questão da mensagem e comunicação da marca, é muito mais, o risco ele é muito maior do que do que na época impressa ou na época ainda de campanhas mais massificadas, né? Justamente porque a informação gira muito mais rápido nos meios digitais e por girar mais rápido você tem que manter ou alimentar essa informação mais rápida. E aí é onde que a coisa se perde, ok? Bom, que a coisa se perde não, a coisa pode se perder. Aqui a gente tem a bibliografia básica, tá? Então, se você quiser saber mais sobre, convido vocês para fazer o nosso curso de branding, que vai estar disponível a partir do dia 2 de agosto. Vocês podem também acessar os estudos do Mark de Soma, né, que ele fala um pouco dessa transformação da cultura de branding. Ele vai falar muito do que eu passei aqui nos slides, mas vai dar outros exemplos. Existe um livro muito bacana de um tempo atrás, chamado Cultural Strategy, do Douglas Hoot, é muito bacana. E aí tem um outro livro que eu indico para vocês chamado Brand Culture, do Jonathan, que ele também vai falar sobre... Ele vai falar sobre a questão de branding, mas vai também dar essa pincelada na questão de tendências e como que a gente customiza conteúdo para target, né, para usuários ou para os clientes. Bom, alguma pergunta? Abro aqui para vocês fazerem perguntas. Igor, se você tiver alguma pergunta, Graziella, todo mundo parece que desligou, o Igor desligou o áudio, acredito. Aqui, bom, se vocês tiverem alguma pergunta, a pergunta é para fazer agora. Felipe... Não, ó, a Graziella tá falando aqui que, assim, que esses mapas, que essa questão, que esses gráficos, né, e principalmente como eu organizei o gráfico, que vai ajudar ela, que ela já teve várias ideias, vai colocar em prática. Bom, Graziella, só manda o teu projeto pra gente depois, se a empresa ou o que você estiver fazendo aí, se você puder divulgar, manda pra gente, porque eu também fico interessado de saber o resultado e fico contente que o meu conhecimento pode ter, assim, te ajudou e te deu alguns insights também. Mais alguma pergunta, pessoal? Ah, tá. O Felipe está falando aqui essa questão da guideline do branding no marketing digital. Sim, Felipe, você pode fazer quando você for criar marca, quando você for fazer o manual da marca, você pode realmente você pode traçar o comportamento dessa marca, e inclusive, obviamente você vai utilizar as marcas da marca, mas você vai utilizar as cores, né, institucionais da marca, mas você pode fazer uma paleta de cores específica, né, para essa questão, já pensando nessa questão de conteúdo digital, né? Então você pode fazer isso também. Mas o que eu aconselho, né, é você, assim, se você definir as marcas institucionais, é trabalhar com essas marcas institucionais em todo o material, pelo menos 65% de todos os materiais, né? Justamente para criar, para reforçar a percepção dos elementos da marca, principalmente se essa marca é nova, tá? Então é uma das dicas aí. Então, assim, você até pode fazer paletas de cores assim paralelas, né? Mas eu acho importante a utilização
né, justamente para reforçar a marca. Então, por exemplo, com alguns clientes eu trabalho a marca mesmo, a marca em PB, né, a marca branca. Então são as 3 marcas justamente porque hoje a gente também fala de responsividade de marca, né, que tipo a marca no menu, né, mas aí se o menu ele for se o menu ele for animado, né? Como que vai ficar? Aí o menu vai mudar de cor, aí a marca também tem que mudar de cor. Então, assim, isso é o que a gente chama de marca responsiva. Só que você tem que já meio que assim, alinhar isso, né? Você tem que definir isso dentro do comportamento da marca, porque vai ser o guideline da marca que também vai traçar essa cultura, né? Então, assim, até vou dar o exemplo do próprio copo da Starbucks, que no final do ano ele fica vermelho, né? Por conta do Natal, tem os flocos de neve em branco, mas mesmo assim eles mantêm a marca do copo em verde, como é natural. Então o copo tem aquela marca da Starbucks em verde, só que aí depois a hora que chega na estação de Natal, né, ele só fica vermelho, né? Então, e mantém, né, a marca. Então, eu só te dei esse exemplo só para você ilustrar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso quarto webinar. E não esqueçam, cheque os nossos conteúdos, tanto no YouTube, quanto na nossa página, tá? Desejo vocês um bom final de semana. E para quem quiser, esse webinar a gente vai fazer o mesmo tema na segunda-feira. Ok? Até mais e bom final de semana.